E aí, povo do oitavo ano, a gente vai estar trabalhando hoje Revolução Industrial. É o tema mais trabalhado em história, em concurso, em Enem, em provas de vestibular e testes de seleção, tá? Esse tema, ele é extenso, então a gente vai tentar abordar ele em dois momentos, tá bom? Vamos lá para a aula. Começando a aula, galera. Hoje a gente vai estar abordando só a primeira parte do assunto, tá? Para eu poder explicar para ti o que foi que mudou para a gente poder chamar de revolução, tá? Se tu lembrar da primeira aula, a gente volta para o ponto onde eu explico para ti que tudo tá na palavra, né? Então, toda vez que tu encontrar a palavra revolução no meio do assunto, tu pode ter certeza que foi alguma coisa que mudou. Então a gente viu, por exemplo, né, Revolução Inglesa. Já sabe que alguma coisa mudou na Inglaterra. A gente viu Revolução Francesa. Então já sabe que alguma coisa mudou na França. Hoje a gente vai estar vendo a primeira parte da Revolução Industrial. Então tu já sabe que alguma coisa mudou na indústria. E se tu já está no meio lá das aulas de geografia, tu deve saber que indústria está falando sobre produção, tá? Modo de produzir. Aqui na aula de hoje, a gente vai abordar exatamente o processo revolucionário. Como foi essa mudança no modo de produção, ok? Então vamos lá, o assunto é extenso, então vamos por partes. Primeira coisa que eu quero é que tu entendas que a revolução ela começa na Inglaterra, tá? Ela não faz parte daquela primeira revolução que nós vimos, porque as revoluções inglesas, elas foram revoluções políticas. Aqui, quando a gente fala de revolução industrial, a gente vai estar trabalhando com dinheiro, a gente vai estar falando de economia e vai estar falando depois, no final, que tu vai ver sobre vida social, tá? Quero que tu percebas que essas mudanças elas vão ocorrendo ao longo de séculos, do século XVI até o século XIX, tá? São mudanças gradativas, lentas, elas não acontecem da noite para o dia, tá bom? Só que o auge dessas mudanças vai ser nos anos de 1700. E aí eu quero te lembrar que esse mesmo período está ocorrendo o iluminismo em várias partes da Europa. E o iluminismo, com essa teoria de que luz, conhecimento é que vai salvar a sociedade, eles vão investir em ciência e tecnologia, né? Então é esse detalhezinho que eu quero que tu percebas, tá? Que é na Inglaterra, que o boom dele é no século XVII e graças ao iluminismo que vai falar sobre o desenvolvimento da ciência, sobre o conhecimento. Isso vai levar as pessoas a saber como fazer para produzir diferente. Agora pensa comigo. Tu consegue imaginar a tua vida sem um objeto industrializado? Pensa aí. Olha ao teu redor. Procura qualquer objeto que tu diga assim, olha, tá aqui, isso aqui não passou por nenhuma indústria, nenhuma fábrica. E aí? Consegue? Uma aluna trouxe uma vez esse professor, eu trouxe esse brinco aqui, ele é de artesanato. Tá, mas olha a miçanga desse brinco. Olha as linhas que tu usou. Professora, olha, eu trouxe essa cuia de tacacá. Tá, mas olha a tinta que tu usou. Alguma coisa passou pela industrialização, né? Na nossa vida hoje é tão difícil pensar um objeto, é tão difícil a gente imaginar a nossa vida sem as fábricas, porque tá aí desde que nós estamos, antes de nós. Só que como eram que as pessoas faziam antigamente, quando não existiam as fábricas? E é aí que mora o artesanato. Desde o primeiro momento que aquele ser humano, lá do período das cavernas, começou a produzir suas ferramentas, assim surgiu o artesanato, tá?
E quando se tratou do aperfeiçoamento dos objetos, a gente nota que a Idade Média ela reforçou o trabalho manual, tá? Então, desde aquele período, se tu quisesse qualquer coisa relacionada a um objeto, tu com certeza procuraria um artesão, né? E cada artesão, ele tinha o seu ofício, ele tinha a sua especialidade. Ninguém sabia fazer todos os objetos ao mesmo tempo. Então, tu poderia, por exemplo, procurar alguém que trabalhasse com curtume, tu poderia procurar um marceneiro ou carpinteiro, caso tu precisasse de algo de madeira. Tu também poderia procurar o alfaiate, que era esse o termo usado no período, que hoje a gente chamaria de costureiro, né? E note vocês que aqui nessas imagens, todo o trabalho está sendo feito manualmente, tá? Se tu for procurar no dicionário, tu vai encontrar que artesanato é a forma manual utilizada para produzir objetos feitos a partir de matéria-prima natural. Tá? A gente vai entender já já o que significa esse matéria-prima natural. Mas eu quero que tu entendas que o ofício do artesanato ele era valorizado no período da Idade Média, porque a única forma de tu conseguir um objeto era pagando quem sabia fazer ou você mesma fazendo, ok? E quando a gente fala de artesanato, o mundo é muito maior do que a gente pensa na Idade Média, tá? Aqui a gente tem outros exemplos, como o ofício de ferreiro. Qualquer coisa feita materialmente falando com ferro, com metais, era feito com o ferreiro, com exceção do ouro, tá? Que não era o joalheiro, mas era chamado de ourive no período. O trabalho ceramista é um dos artesanatos mais antigos que existem e está presente aí no mundo inteiro desde o início dos primeiros grupos humanos. E aqui tu tens um ofício representado que era o mais popular da época, depois do ceramista, né, e do ferreiro, que era o ofício de sapateiro. O que eu quero que tu percebas é que existiam os artesanatos mais altos e os artesanatos mais populares, tá? Para a gente abordar isso, esse tema, essa revolução, essa mudança no processo de produzir, eu vou estar usando aqui contigo o ofício de sapateiro, ok? Vai já entender. Começando, falando sobre o artesanato. O artesanato, eu já falei para ti, ele está aí desde sempre, né? Desde sempre que o ser humano aprendeu a usar as mãos, ele começou a produzir seus objetos. O que eu quero que tu entendas aqui é que o artesanato, ele tem o saber fazer o objeto concentrado na mão do artesão, tá? Então, durante muitas gerações, saber fazer um sapato correspondia à família do sapateiro, que repassava de filho para filho todo o processo que envolvia esse saber. Então, esse saber ele era muito guardado. Não é à toa que muitas famílias passavam séculos trabalhando com o mesmo ofício. Então, esse período, principalmente durante a Idade Média, esses ofícios foram muito guardados entre as famílias. E o saber fazer o sapato se concentrava na mão do sapateiro e da família dele. Uma coisa também que tu precisas saber é que no processo de artesanato, o tempo de produção ele é totalmente do artesão, tá? Que envolve não só o tempo que ele vai levar para conseguir os materiais que precisa para fazer o sapato, como também o próprio tempo pessoal, que ele vai decidir quanto vai se dedicar. Então, se o dia que ele quiser dormir até o meio-dia, ele vai dormir e acabou, né? Então, note você que aqui eu listei 4 situações diferentes para tu entender que para ele encontrar o couro, para ele conseguir o material para o solado, para ele conseguir a tinta para as cores, para ele conseguir fazer os detalhes, tudo isso era produzido do zero na mão do próprio artesão. Então, vamos supor que você queria um sapato lindo, maravilhoso desse aí, né, que vamos dizer que seja de couro de búfalo, o solado aí de madeira de jatobá,
Aí você queria da cor branca, o pigmento branco. O couro não é branco, tem que deixar dessa cor. Então, o artesão, ele fazia todo esse processo. Ele iria até o local onde teria o búfalo. Muitas vezes tinha que comprar o búfalo inteiro, né? O solado, se tu queres de madeira de jatobá, ele tem que saber onde está o jatobá. Se ele vai ter que cortar a árvore e fazer do zero, ou se ele vai ter alguém que faça isso por ele e só traga a madeira. Mas leva tempo para ele ter esses materiais. A cor costumava ser ele que produzia a própria tinta. É isso que a gente fala sobre produzir. O artesanato produzia tudo do zero, até as linhas, até os botões, até as ferramentas que ele iria trabalhar. A ferramenta de corte, a ferramenta de costura, tudo isso era produzido pelo próprio artesão, tá? E dependendo do que o cliente queria, podia demorar mais ainda, né? Então, esse tempo no artesanato, ele é totalmente do artesão. Quem define o tempo de produção é o artesão, ok? Então, se tu chegasse lá e dissesse, eu quero um sapato nesse estilo, como apresenta a imagem aí. O artesão, ele podia dizer, olha, passa daqui a 2 meses. Mas também podia dizer, olha, vai demorar um pouco porque eu não tenho esse material disponível, vou ter que buscar lá na França. Tu tá na Inglaterra e vai ter que buscar na França, né? Aí eu quero linhas indianas. Tem que procurar um comerciante que trabalhe e que traga de lá da Índia para cá. Então esse tempo era muito variável, que ia de artesão para artesão, dependendo da produção e da vontade de trabalho dele. A mesma coisa o lucro, tá? Da feita que o artesão fazia todo o processo, o lucro do sapato ia para a mão dele. E era ele que definia quanto valia o serviço dele. Então, tu viu aí que eu coloquei 800 contos. Sério, professora, tu é doido? Quem é que dá 800 contos no sapato? Né? Tem gente que paga aí 8.000 num celular. Quem tem, ostenta, né? Então, naquele período, fazer sapato não era algo para todos, tá? E eu já disse para ti no início da aula, a única forma de tu ter um objeto é tu saber fazer esse objeto ou pagar quem sabe. Então, o lucro era de acordo com o que o artesão definia para ele. Não, eu vou cobrar tanto nisso aqui. Se eu quiser, eu cobro mais, se eu quiser, eu cobro menos. Só que tudo desse dinheiro, todo desse produto, ia para a mão do artesão. Tá? Parece ilógico o que eu estou falando agora, mas tu vai entender depois como é que isso muda. Agora observa aqui que eu estou colocando para ti um valor alto. Por quê? Porque a maior parte dos objetos no artesanato, desde o período da Idade Média, eles eram escassos. Não era à toa que os reis tinham seus próprios chapeleiros, tinham seus próprios alfaiates, tinham seus próprios sapateiros. Então não era muito simples, não era muito acessível o trabalho artesanal. Não é à toa que a gente vê, eu consegui capturar algumas imagens na internet de relíquias, né, encontradas entre acervos de arqueologia, para você identificar como a maior parte da população, né, tentava construir seus sapatos populares a seu modo, né? E na Idade Média, muitas pessoas viviam mesmo era descalças, como a gente encontra até hoje em algumas regiões de situação de miséria e pobreza extrema. Mas isso aqui é só para te dar uma amostra de que cada um produzia a seu modo. E o ofício do sapateiro, o artesanal, o de produção mesmo, profissional dele, era outro nível. Aí, saindo do artesanato, mas não tão longe dele, né, a gente vai ver como foi que ocorreu a primeira mudança, que é o ofício do artesão sair da mão dele e passar para a mão de mais alguns, tá? Esse sistema doméstico a gente vai entender que foi a primeira mudança que aconteceu e ele passa a acontecer a partir do século XVI. O que eu quero é que tu comece a perceber a figura desse sujeito aqui, ó, que é o comerciante. É ele que vai fazer, é ele que vai provocar as primeiras mudanças no modo de produzir esse sapato, tá?
vai virar o tio Patinhas em busca de lucro e vai tentar negociar com o artesão uma forma de garantir que ele não perca mais vendas. Ok até aí? No sistema doméstico, saber fazer o sapato ainda está na mão do artesão, tá? Só que agora vai começar a ter um sistema onde mais pessoas vão trabalhar junto com ele e vão estar aprendendo o ofício, tá? Esse sistema doméstico que a gente fala é porque justamente passou a ser feito nas casas das pessoas, junto com os familiares, com mais mão de obra, com mais gente trabalhando, tá? Então, a partir daí, a primeira mudança que ocorre é que o tempo de produção ele passa a ser combinado. O comerciante, né, ele costuma ter metas de vendas, não só por questões pessoais, mas também por necessidade financeira. E ele também aproveita o tempo dos eventos, o tempo das viagens. Então, o comerciante ele passa a combinar essa produção, esse tempo, com o próprio artesão. Então, vamos supor, vai ocorrer o casamento do príncipe. Então, ele já sabe que 2 semanas antes, as pessoas vão começar a procurar sapatos e ele quer ter o sapato em mãos para vender. Só que esse comerciante que pega o sapato desse sujeito, né, ele vai querer na data certa. Então, o artesão ele não vai mais produzir conforme o tempo que ele definir, mas ele vai ver uma oportunidade de vender 10 sapatos, 20 sapatos para uma mesma pessoa e lucrar mais rápido, em menos tempo, sem precisar se preocupar, né, com o que vai fazer depois que o sapato estiver pronto. Então, o comerciante ele passa a combinar o tempo da entrega. É aí que vem a encomenda com data marcada, né? Nesse desespero do comerciante de não perder uma oportunidade de venda, de ter o sapato em mãos para quem pode pagar por ele, isso aí vai fazer com que ele passe a negociar com o artesão o tempo de entrega do material, o tempo de entrega do sapato. E uma dessas combinações, digamos assim, que eles vão fazer, um desses acordos que vai facilitar o tempo de entrega, é que o próprio comerciante começa aos poucos a dar para o artesão os materiais que ele precisa para trabalhar. Então, se o sujeito dizia, o artesão, o sapateiro, dizia que ia levar 6 meses para fazer um sapato, o comerciante falava, tá, mas e se eu trouxer o couro? Eu sei quem vende Jatobá, é numa cidade tal, eu vendo lá. E se eu trouxer a madeira? E se eu trouxer os fios? Tem um sujeito lá, um sapateiro lá de não sei da onde, que ele vende só os fios para mim, eu consigo. E se eu trouxer os materiais para ti? Se tu trouxer de 6 meses para cá, não precisa. Acho que em 2 meses eu produzo tudo. Beleza. Então, esse tempo combinado, ele acaba dando para o comerciante, né, um espaço que antes só estava na mão do artesão, que é o espaço da aquisição de matérias-primas. Então, o comerciante, quando propõe isso para o artesão, acaba tirando da mão do artesão essa busca pelas matérias-primas, né? E sem perceber, aos poucos, esse artesão ele vai deixando de se preocupar com isso, porque ele já consegue esses produtos da mão do comerciante. Ok até aí? E quando ele faz isso, é lógico que o preço do produto vai cair, né? Porque se o artesão tinha que viabilizar tudo, ele podia cobrar o valor que ele quisesse. Só que agora não. Se o comerciante vem trazendo os materiais, o lucro passa a ser dividido. O lucro não é mais todo do artesão, certo? Então, se o comerciante já trouxe o couro, trouxe a madeira, já está trazendo os fios, alguns conseguem até ferramentas de trabalho, que isso mais tarde vai gerar uma outra discussão que a gente vai ver aqui. Claro que o sapato não vai mais custar os 800, vai custar 400, vai custar 500, dependendo da situação, pode custar 300 no lucro para o artesão. E o restante do lucro vai para a mão de quem? É aí que a gente começa a ver que o comerciante ele vai ganhando mais espaço
em cima do trabalho dos outros. Ele vai ganhando mais dinheiro em cima do trabalho do artesão. O lucro vai se concentrando mais na mão do comerciante do que do artesão. Ok até aí? É aí que vai surgir a manufatura, tá? Aqui é só identificar. Manufatura é manual, tá? Essa manufatura, ela vai trazer algo novo. E a primeira coisa é que o saber agora vai ser em parte. Enquanto que o artesão sabia fazer o sapato por completo, na manufatura vai existir a divisão do trabalho. Então, essa divisão do trabalho, ela vem para facilitar o tempo de produção. Ao invés de 3 pessoas fazerem ao mesmo tempo, cada uma, um sapato, eles conseguem perceber que se especializarem numa parte do sapato, vai fazer com que produzam mais rápido. Então, observa só que é separado um grupo, por exemplo, no caso do sapateiro. Um grupo vai fazer o solado, outro vai cuidar do couro, o outro vai fazer a parte da costura. O mestre, por exemplo, que é o proprietário maior nesses casos, começa a ir para a mão do comerciante, que vai verificar a qualidade do material, que vai fazer os ajustes finais. Então, note aqui que com essa divisão do trabalho, ninguém mais sabe fazer o sapato por completo. Eles acabam aprendendo só a fazer partes desse sapato. Então, saber fazer o sapato já está começando a ser perdido. O saber agora é só em parte. Da mesma forma, a manufatura ela vai concentrar maior poder na mão do comerciante. Porque na medida em que ele vai fornecendo a matéria-prima para os artesãos, com o passar do tempo ele também vai fornecendo as ferramentas, sem perceber, toda a forma de produzir se concentrou na mão do comerciante. E é aí que ele vai começar a ter controle sobre a produção. E esse tempo de trabalho das pessoas vai ser um tempo vigiado. Não vai ser mais o tempo que o artesão quer, o tempo que leva para conseguir os objetos, as matérias-primas. É um tempo vigiado, porque é nesse período que as pessoas vão estar fora de suas casas e vão começar a fazer parte das áreas do comerciante. Aos poucos a gente vê que o sapateiro ele vai dando lugar para as sapatarias. Tá? Então, são os espaços de produção e venda daquele lugar. É a área de produção, mas também é a área de comércio. Então, não é mais o ofício de uma pessoa, não é mais uma pessoa que está sendo reconhecida aí, mas sim o objeto, a produção. E quando eu digo que esse tempo é vigiado, é porque quem está governando neste momento, a produção, é o próprio comerciante. É o tio Patinhas, monitorando o quanto que está sendo produzido diariamente. Da mesma forma, vai haver uma mudança grotesca, que o lucro agora vai ser por produção, tá? Então, produzir como professora quer dizer que a cada sapato que eles fizerem, eles vão ganhar, como eles faziam antes? Não vai dar no mesmo? Só que a diferença agora é que você só ganha com base na parte que produz. Então, o pessoal que está trabalhando para produzir o solado vai ganhar uma parte do sapato. O couro vai ganhar uma parte. Quem está trabalhando com a costura ganha outra parte. Então, vamos supor que o sapato estivesse saindo a R$ 300 na mão de obra. Ia ser dividido entre eles, 100 para cada um. E esse comerciante, esse tio Patinhas, iria vender pelo preço que ele quisesse. O lucro aqui está na parte que cada um produz, tá? Só que quem lucra mais com isso? Lógico que é o comerciante, ok? Então, note você aí que é nesse período que o comerciante vai definir o preço do produto, tá? E é nesse mesmo período que vai haver uma concentração de riqueza muito grande na mão dele. Isso acontece principalmente pelos anos de 1700 e é marcado pelo crescimento da burguesia. Eu acho que a partir de agora tu consegues entender o conceito de burguesia, né? Que é o comerciante que gira em torno do capital.
E o que que isso vai trazer de diferente? Na medida em que essas pessoas, esses comerciantes, essa burguesia passa a ter mais lucro, ela também continua buscando formas de garantir o aumento do lucro. Ela passa a ter dinheiro para investir em métodos e técnicas para produzir o material mais rápido. E é aí, nesses anos de 1700, que vai ter o auge do iluminismo, né? A teoria da luz, do conhecimento, a burguesia em ascensão participando da política. Então a gente nota que essas mudanças elas vão influenciar o burguês a fazer maiores investimentos no seu capital. E é a partir desse lucro, desse excedente, desse dinheiro sobrando, que a burguesia vai começar a investir nos homens de ciência, vão começar a investir nas tecnologias que possam fazer com que a produção seja mais rápida e mais econômica. É aí, com esse investimento, que vai surgir a maquinofatura. As primeiras engenhocas, os primeiros materiais sendo produzidos, eles vão ser pensados assim, em formas de capital, tá? São testes, são investimentos que a burguesia vai estar fazendo para quem conseguir elaborar técnicas que facilitem o trabalho, que façam de forma mais rápida, tá? Parece uma coisa simples, mas hoje em dia a gente tem um ofício chamado design de produtos, né? Então eu diria que mais ou menos naquele período começaram a investir nisso, em pessoas que tivessem ideias de como fazer aquele trabalho fluir mais rápido, né? Para a gente falar rapidinho sobre essa última parte da maquinofatura, com o surgimento das máquinas, eu vou usar alguns trechos aqui do filme Tempos Modernos. Se a gente tivesse tempo em sala de aula, a gente com certeza estaria abordando ele. Mas falando sobre a maquinofatura, eu quero que tu observes que a parte final desse processo é o saber perdido. O artesão aí ele não sabe mais fazer o objeto, né? O sapateiro não sabe mais fazer o sapato. Quem sabe é a máquina. A partir de agora, o sujeito ele passa a ser o operador de máquinas. E o saber fazer o sapato, saber fazer o objeto é completamente perdido, ok? Então ganha quem sabe operar a máquina. Ganha mais os engenheiros que conseguem produzir a máquina. Ganha o mecânico que sabe fazer a máquina funcionar. Nesse mesmo tempo que surge a maquinofatura, o tempo vai ser marcado, tá? Marcado por quê? Primeiro, que quem dita o ritmo do trabalho é a própria máquina. Se a máquina faz 10 solados de sapato por hora, é isso que o sujeito que opera a máquina vai ter que produzir. O tempo é o tempo da máquina, por isso ele é um tempo marcado. E ele continua sendo um tempo vigiado, porque o burguês, né, o dono da fábrica, ele está investindo no operador, onde ele sabe que o operador vai ter que produzir 10 solados naquele período. Então, se não produz, ele já sabe que o problema está no operador, não está na máquina. Então, esse tempo marcado, ele vai gerar o que hoje a gente chama de jornada de trabalho, tá? Em cima disso, a gente passa a perder completamente o lucro. A gente não faz mais parte do lucro enquanto trabalhador. O operador de máquinas, ele passa a ganhar o salário. A origem do salário tá aí, galera. É quando começa a surgir esse tempo de trabalho baseado na rotina de uma fábrica, de uma máquina, ok? E a gente não ganha mais pela produção em si do objeto. A gente passa a ganhar pelo tempo que a gente trabalha junto com aquela máquina, tá? E aí, esse salário, esse pagamento, né, em parcelas, digamos assim, que costuma ser, olha, eu vou te pagar por uma hora, vou te pagar R$ 1,50, né? É essa mentalidade de que o tempo vai ser pago
que vai gerar aquela frase que todo mundo conhece, né? Que tempo é dinheiro. E esse tempo é dinheiro para o comerciante, porque o tempo que a máquina está produzindo é mais dinheiro para ele. E esse tempo vai ser dinheiro para o operário, que o tempo que ele vai estar trabalhando é o tempo que ele vai receber. Então essa frase ela marca muito a origem do capitalismo, né? Tempo é dinheiro. É a frase mais marcante do capitalismo. Com certeza tu já estudou isso com geografia. Então vamos falar, né, resumindo, quais foram as etapas que marcou essa primeira parte da Revolução. A primeira delas tu já viu, né? A industrialização. O surgimento das fábricas, a mudança na forma de fazer o sapato, a mudança na forma de fazer o objeto, o saber perdido, porque agora todo mundo se tornou operador de máquinas, né? Então, a industrialização ela vai ser o primeiro passo, tá? Vai ser a primeira mudança, que é por isso que a gente chama de revolução. Mudou completamente o modo de produzir. Não só isso, mas como também passou a ter uma quantidade grande de produtos no mercado. Né? À medida que uma fábrica rivaliza com a outra, à medida que os avanços tecnológicos vão possibilitando novos produtos em quantidades muito maiores, não só aquele sapato que dura 6 meses para fazer, mas agora tu já tem a loja, tu já tem o comércio, que tu tem o sapato à mão. Né? E uma fábrica rivalizando com a outra, um comércio rivalizando com o outro, faz com que os preços do produto também caiam. A competitividade vai fazer isso, vai fazer com que os produtos se tornem mais acessíveis, digamos assim, financeiramente. Sem falar que a quantidade de produtos é muito maior. Professora, mas isso não é bom? Então foi uma revolução positiva, né? Tem seus aspectos positivos e negativos. Primeiro aspecto negativo, que também faz parte da revolução, é que agora, né, o poder de capital, dinheiro, se concentrou na mão do comerciante, se concentrou na mão da burguesia. Essa concentração de dinheiro fez uma desigualdade social que já existia ficar mais gritante ainda, né, que é entre o empresário e a população, o popular. Mais ainda, esse empresário, né, aos poucos, conseguiu fazer uma outra mudança drástica, que foi a substituição do trabalho humano. Tu lembra como era na manufatura? Né? Enquanto que 4 pessoas faziam solado, 3 pessoas trabalhavam com couro, ou mais 4 pessoas faziam a costura do sapato, com a maquinofatura, você não precisa de tudo isso de pessoas. Você só precisa de um sujeito que saiba operar a máquina. Então, essa substituição do trabalho humano deixa um mar de desemprego muito grande. Né? Sem falar também que até surgir a lei do salário mínimo, o comerciante, o dono da fábrica, vai pagar o que ele quiser. Se ele quiser pagar 50 centavos a hora, com o mar de desemprego que existe, né? Essa desigualdade toda social, essa fome que vai gerar a Revolução Francesa no mesmo período, isso vai fazer com que as pessoas se submetam a esse tipo de trabalho. O desemprego desespera. Então, essa substituição do trabalho humano também gerou um mar de pessoas que não conseguem competir com as fábricas. Professora, e se essas pessoas virarem sapateiros, eles mesmos tentarem fazer? Eles não conseguem competir com as fábricas. Né? O trabalho artesanal, até hoje, ele está passando por uma revalorização, digamos assim. Porque ainda se preferem os produtos de fábrica. Né? Essa é uma das mudanças mais gritantes, que é o que vai gerar também a divisão de classes sociais. Professora, mas desde sempre a senhora fala sobre classes sociais. Lá na Idade Média também a gente estudou isso. Pois é, mas aqui vai surgir uma nova classe, uma nova divisão de classes, que é a burguesia e o operário, que vai ser chamado proletariado. Essa divisão de classes a gente vê sustentada até hoje. É o que a gente fala de classes do capitalismo. É quem tem o dinheiro nas mãos, concentrado, e continua fazendo investimentos para o seu lucro, e explora a força de trabalho do outro.
né? É o que vai mais tarde mostrar para gente, na próxima aula, o porquê que esse proletário vai se reunir e vai se rebelar contra a burguesia.